Vamos lá. KNC aqui saímos com 1,28% de lucro. Vamos entender aqui como isso se deu, como isso aconteceu. Vamos fazer o seguinte, então, vamos rebobinar esse gráfico aqui para o exato momento onde nós entramos nessa operação, que foi aqui nesse travessão branco. Vamos então rebobinar o nosso gráfico para entender o que foi visto, o que foi analisado, o que chamou a atenção para a gente entrar aqui para os tempos gráficos menores para procurar por alguma eventual posição. Então veja, pessoal, aqui muito claro, veja que essa é uma região de suporte importante e o preço retornou para perto dessa região e recuou aqui, rompeu essa região, não chegou a encostar nessa que vai se fortalecendo como uma região de suporte. Mais uma vez o preço chegou nessa região e já retornou aí para um topo descendente para tentar se correlacionar com o mercado. E aqui agora, mais uma vez, o preço chegando nessa região que vai tendendo a ser usada como um suporte importante. E também aqui, mais uma vez, volume crescente conforme o preço vem carregando para baixo em direção a esse que é aparentemente um suporte muito importante aqui no gráfico mensal. Então, por isso, avançamos aqui no tempo gráfico semanal para encontrar aqui, eventualmente, uma posição com risco retorno extremamente favorável. Perceba que muito convidativo isso aqui, pessoal. Então, muito convidativo, porque estamos aqui num bottom fishing. Alguém já ouviu falar aí do bottom fishing? É aquela pescaria de fundo. Então, aqui, veja, está muito claro que nós estamos enfrentando aqui uma região de suporte, então muito evidente aqui, muito óbvio que existe uma posição próxima de um eventual stop e distante de um eventual caminho para o preço seguir avançando. Mas aí vamos entrando para os tempos gráficos menores para a gente procurar um time aí mais preciso nesse preço. Veja como cada vez mais evidente aqui que estamos trabalhando nessa região aqui muito convidativa para um trade comprador. Veja que já há muito tempo estamos vindo carregando esse preço para baixo com baixíssima volatilidade, significando que os ursos não estão mais com aquele desempenho todo. Então vamos partindo aqui para o gráfico de 4 horas para a gente procurar pela fragilidade. Então veja, aqui fica muito claro e evidente o que estávamos buscando. Então perceba, fundo rompido sem muita continuação, retornando, e aí fundo rompido mais uma vez com um avanço relativo do preço, porém num retorno já muito próximos do topo anterior. Daí ursos tentaram manter tudo sob controle, porém rompendo mais uma vez, mas sem muita continuação, e preço já retornando aqui para a região das emas, aqui mais um enfrentamento das emas. Veja, muitos enfrentamentos das emas em pouco espaço de tempo, consumindo o ímpeto vendedor aos poucos aí, e o preço não avançando mais em direção para baixo, com fundos rompidos sem continuação. Então fica muito claro, muito evidente que daqui para baixo podemos posicionar o nosso stop, porque a qualquer momento aqui esse preço explodiria para cima. Ou se saíssemos aqui abaixo desse fundo, precisaríamos ficar de olho mais uma vez. Se não continuarmos a tendência, poderíamos aí mais uma vez entrar nesse trade, porque a qualquer momento isso aqui vai tender a regressar para cima. Então, posicionamos aqui o nosso trade e ficamos acompanhando essa movimentação. Dado o momento, aqui exatamente o ponto onde nós entramos nesse trade. Então, aqui estávamos conjecturando o avanço do preço para enfrentarmos aqui essa referência vendedora. Vamos então olhar o comportamento do preço. Em algum momento aqui nós subimos o nosso stop para mais próximo de nós, aí numa posição já lucrativa, já subimos o nosso stop para uma posição lucrativa acima daí aonde nós entramos. Então vamos ver como o preço se comportou a partir daí, e esse foi o racional que nós usamos para entrar nessa operação. Então vamos ver aí como é que o preço se comportou após a nossa entrada. Então veja, tudo aparentemente seguindo conforme o planejado, o mercado se comportando aí do jeito dele, mas
seguindo aí, conforme nós dissemos, a perspectiva maior, que era de avançarmos aí com esse preço. Então, nesse momento, já subimos com o nosso stop para uma posição já lucrativa, com stop já lucrativo, porque, perceba, esse topo foi rompido sem continuação logo abaixo dessa resistência, então isso não é bom. Então já subimos o nosso stop para baixo dessa região, porque isso daqui já demonstra para nós que os touros já não estão com muita facilidade de avançar do jeito que víamos lá de trás, e aí o preço regressou, saímos aqui dessa posição no lucro, e aí evitando que a gente entrasse aí muito abaixo desse preço. Então, tudo muito perfeitamente analisado. Quando você consegue enxergar aí o contexto da movimentação de preço, como você entende como o mercado se comporta, como você consegue interpretar o mercado através dos gráficos, tudo fica muitíssimo claro para você. É como se olhar para o gráfico fosse ler um livro. Então, você começa a entender a linguagem do mercado através do gráfico, e isso é muito satisfatório, é muito apaixonante. Eu sou literalmente apaixonado por isso, porque eu acho muito interessante como toda essa dinâmica acontece, como os gráficos têm a capacidade, como a análise gráfica tem, a análise técnica tem a capacidade de te entregar exatamente o comportamento das forças compradoras e vendedoras no mercado. É como se a gente pudesse ler a mente dos compradores e vendedores.